Vamos para mais uma aula do professor Vinícius Lemos aqui no curso completo de recursos no Código de Processo Civil. A aula de hoje falará sobre a repercussão geral, esse requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais aqui no tocante ao extraordinário. Somente o extraordinário tem a repercussão geral. Mas o que será essa repercussão geral? A emenda do Judiciário, a emenda 45 de 2004, inseriu aqui um filtro de admissibilidade em relação ao recurso extraordinário. Para que o recurso extraordinário fosse julgado, seria necessária a repercussão geral. Isso quer dizer o quê? A gente já viu as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário em umas aulas anteriores. Então eu tenho que, além dos requisitos gerais de admissibilidade, eu tenho que passar aqui pela hipótese de cabimento. Tenho que pegar aqueles requisitos gerais de admissibilidade de recursos excepcionais, matéria só de direito, esgotamento das vias recursais, pré-questionamento, hipótese de cabimento do recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3 da Constituição, e eu preciso aqui convencer o STF que a minha matéria tem transcendência à própria parte aqui. Mas aí fica a pergunta, não é um controle concentrado, difuso aqui? Não é difuso? Ou seja, só não vale para as partes? Sim e não. Isso aqui nós temos um controle difuso, só valerá para o autor e o réu, porém, nós temos aqui a visualização de que o STF não vai julgar qualquer matéria. Por mais que você faça todo o enquadramento correto, é uma questão constitucional, isso não quer dizer que o STF seja obrigado a julgar a sua matéria. Então, além de todos os requisitos, vai passar pela repercussão geral. Essa repercussão geral permite que se julgue o recurso extraordinário. Então, nós temos aqui essa visão. Pergunta: o que é repercussão geral? Repercussão geral é um conceito jurídico indeterminado, ou seja, você precisa que haja transcendência da sua ação para outras ações. Essa transcendência tem 4 assuntos aqui, seria no meio jurídico, no meio econômico, no meio político e no meio social. Um meio que se molda no outro, mas eles não são interligados. Eu preciso de uma só repercussão geral para que eu consiga julgar o recurso extraordinário aqui. Então, no meu recurso extraordinário precisa ter necessariamente aqui a repercussão geral, justamente para fazer com que o meu recurso seja readmitido. Preciso de um tópico onde eu fale o motivo pelo qual isso afeta não só ao meu processo, mas a outros processos aqui. Isso é muito importante, senão vai ser um vício formal do recurso. Mas o que seria isso? Como que eu posso visualizar em relação à própria repercussão geral? Eu tenho que dizer que existe uma transcendência material, ou seja, que essa matéria importa para mim, importa para outras pessoas aqui que terão ações idênticas ou que importa para a sociedade. Isso quer dizer então que precisa de muitas pessoas? Também não. Nós temos a transcendência material e a transcendência quantitativa, qualitativa e quantitativa. Na qualitativa, eu preciso que seja um assunto que impacte a sociedade de uma sobremaneira que a sociedade quer saber sobre aquela matéria, quer a definição, por mais que eu não tenha direito subjetivo sobre isso. Ou seja, é algo que envolve religião, é algo que envolve a sociedade, a política, por mais que uma ou outra ação, 10, 15, 20 ações, 50 ações, podem influenciar a sociedade. Mas nós temos também a repercussão geral qualitativa, ou seja, eu preciso aqui de vários processos, vai ser mais fácil de visualizar isso. Marinoni diz, junto com o Mitidiero, que precisa ser uma conjunção dos dois, ou seja, para que se tenha essa repercussão geral, preciso ser ao mesmo tempo quantitativo e qualitativo para que se tenha essa repercussão. A necessidade do Supremo em julgar isso daqui. Então, isso que é a repercussão geral. Diante disso, eu vou fazer aqui algumas reanálises. Como que eu requeiro? Já falei, no recurso extraordinário. O presidente do Tribunal ACOA não pode falar sobre a repercussão geral. É competência somente do Tribunal Superior, ou seja, do STF. Lá que vai ter essa análise. Um aspecto importante, ele é o último dos requisitos de admissibilidade a ser
visualizado. Ou seja, se o recurso tem outra deficiência, uma deficiência em outros requisitos de admissibilidade, não há motivos de que você leve a repercussão geral para ser julgada aqui, uma vez que outro requisito pode barrar o próprio recurso e não teria necessidade de você levar isso para o conhecimento do plenário. Então tem a necessidade aqui de que o recurso seja admissível nos outros requisitos para que eu leve para a repercussão geral. E aí o ministro leva para a repercussão geral, vai ser votada no plenário virtual, ficará com 20 dias para cada ministro dar o parecer, e nós precisamos do seguinte resultado: 4 ministros a favor, tem repercussão geral, julga o recurso. 8 ministros contra, não tem repercussão geral, não julga a matéria. Então nós temos essa visualização. Aberta a repercussão geral, existe a possibilidade de manifestação do amicus curiae. O amicus curiae aqui, esse terceiro interessado, ele tem a função tanto na admissibilidade, e se for positiva a admissibilidade, ele também vai poder falar na fase meritória aqui. Então ele tem uma importância maior aqui nesse ponto. Se não for conhecido, não tem repercussão geral, o processo acaba aqui e a gente vai falar quais que são os impactos. Se o processo vai ser julgado, terão outros impactos aqui. Então, a votação acontece dessa maneira e o relator vai ter que dar o resultado. O impacto negativo, isso quer dizer o quê? Nós temos a repercussão geral negativa. É o STF dizendo que não vai julgar aquela matéria. Isso quer dizer que o STF diz, não importa se é constitucional, não importa se houve enquadramento correto, nós decidimos que não é uma matéria que importa para a sociedade. Não importará nesse recurso, não importará em outros recursos, até ter uma possível revisão de tese, mas não tem repercussão geral. Não julgará o recurso que será não conhecido. Então esse é o primeiro impacto. Depois, qual que é o outro impacto? Se houverem outros recursos extraordinários no STF, da mesma matéria, que se enquadra nesse mesmo ponto, todos serão inadmitidos, não serão julgados aqui. Por quê? Porque o STF disse, não achamos que devemos julgar essa matéria. Então isso daqui é muito importante, impacto negativo. O STF nega a admissibilidade de todos os recursos. Depois, os tribunais anteriores, STJ e tribunais de justiça ou regionais federais, eles têm recursos extraordinários para serem remetidos ao STF. Como é que ficam esses recursos extraordinários? As matérias são idênticas à repercussão geral não conhecida, que eles não querem julgar. Logo, todos os recursos serão inadmitidos, independente do resultado. Se é sobre aquela matéria, o STF deu um recado: não queremos julgar esse recurso aqui. Essa matéria não é importante, se satisfaçam com as jurisdições anteriores do Tribunal de Justiça, do STJ e tudo mais. Então tem essa questão que a gente vai falar sobre a repercussão geral com efeito negativo aqui. Não julga o recurso e os outros recursos são inadmitidos no STF e qualquer outro recurso não irá subir para o tribunal. De outro lado, nós temos aqui a decisão positiva. Se vai julgar o recurso extraordinário, você vai ter a visualização de que vai ter que abrir o contraditório. Vai ter que ter uma decisão de afetação, ou seja, o relator vai afetar a matéria, dizer qual que é ali o núcleo material sobre o recurso, o que eles estão julgando, qual que é a tese jurídica, qual que é o caso em concreto, para que se saiba qual o impacto que vai causar em outros processos aqui. Se for o caso, tem a possibilidade de suspender todas as demandas do Brasil inteiro, está previsto no Código em relação a isso, e se abre o réu contraditório, o amicus curiae, Ministério Público, as partes, audiências públicas, tudo isso para exaurir a matéria aqui. E aí agora a gente visualiza como que pode ser julgado. O STF julga os recursos extraordinários ou na turma ou no pleno. Se for na turma, a gente não pode pensar numa vinculação disso, por mais que vai ter um alto caráter persuasivo. Por quê? Porque é uma repercussão geral que foi julgada. Porém, se for no pleno, nós temos aqui um alto caráter vinculante. Mas você diz, mas professor, no 927 não tem a repercussão geral, não tem em termos, já que, de certo modo, essa repercussão geral está no 1030 e no 1042 dizendo que não vai caber recurso para o STF
quando contrariar a repercussão geral. Então é vinculante, por mais que você entenda que não está claramente isso, tem uma vinculação. A repercussão geral é vinculante, justamente por a gente ter aqui esse precedente que vai ser criado. Mas nós temos qual visão aqui? Da turma ele vai ser persuasivo, do pleno ele vai ser vinculante, porque o pleno vai ter aqui a função de pacificar e dizer, nós, 11 ministros do STF, pensamos dessa maneira e o que sair daqui vai ter que ser pacificado, até pelo respeito ao próprio colegiado, né? Então vai ter esse impacto aqui. Lembre-se, decisão de turma, decisão do pleno. É importante essa diferenciação, se bem que a lei não fala nada disso, para que não aceite um recurso extraordinário com base numa decisão de repercussão geral, nem fala que é de turma ou de pleno, ou do pleno. Eu entendo que o do pleno vai ter um gabarito maior para funcionar como um precedente, e seria essa a visão mais correta. O qual que vai ser o impacto? Vai julgar o recurso. Ao julgar o recurso, vai ter que fixar a tese jurídica, vai ter que fixar aquilo que se pretende discutir. Vamos supor, julgou A na matéria X, o resultado A é o correto. Os outros ministros do Supremo aplicarão, no caso em concreto de outros recursos extraordinários, o mesmo resultado A. Se o recurso quiser diferente, nega provimento. Se o recurso quiser A, vai dar provimento. Tudo isso no STF. E se houver enquadramento correto, o agravo interno quase será inexistente ou não vai ter vida esse agravo interno. E como que funcionarão os processos que estão para ser remetidos ao STF? No caso do efeito cascata aqui, a mesma coisa que fala aqui. O 1042 fala que não pode admitir, o 1030 fala que não pode admitir e o 1042 fala que nem cabe recurso em agravo, em recurso especial e extraordinário aqui, ou seja, não é nem agravar. O presidente do Tribunal de Justiça vai negar se você quiser algo diferente da repercussão geral. Se você quiser algo diferente da repercussão geral, vai negar. Mas vamos supor que o recurso quer o resultado da repercussão geral e o Tribunal de Segundo Grau julgou errado. Ou errado assim, que o STF definiu depois como errado. O presidente devolve para a turma, para que a turma do Tribunal de Justiça faça a retratação, aplicando a jurisprudência agora o precedente do STF. Se a turma seguir, o recurso é prejudicado porque seguiu o STF. Se a turma mantiver, o que é um erro, vai ser remetido o recurso para o STF. Essa aqui a gente pode dizer sobre a aplicação positiva do resultado da repercussão geral, que é um assunto ainda bem complexo. Nós temos um artigo na revista da UERJ, que saiu esse mês, entra no link, Revista de Direito Processual da UERJ, a gente fala sobre toda essa vinculação, a gente faz uma defesa sobre a vinculação e tem o assunto lá. Na próxima aula a gente vai falar sobre rito repetitivo e aí começamos a encerrar os recursos recepcionais. Se gostou da aula, curte aqui embaixo. Se gostou do canal como um todo, quer receber os avisos das aulas, já se inscreve aqui. Tem página no Facebook, tem todos os links nossos lá no Facebook e até a próxima aula.